Convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus segundo Marcos. Marcos capítulo 4. Nós estamos desde junho seguindo porção por porção do Evangelho de Marcos. Acho que mais uns 2 anos, se a gente ainda estiver aqui, a gente chega ao fim do Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 26 até o 34, e à medida que você for encontrando, eu convido você a ficar em pé, para que a gente faça juntos a leitura da palavra de Deus. Marcos capítulo 4, do 24 até do 26 até o 34. A palavra de Deus diz assim: E ele dizia: Assim é o reino de Deus, como se um homem tivesse lançado a semente na terra. Versículo 26, irmãos e irmãs. 27. Dormisse e acordasse, noite e dia, e a semente germinasse e crescesse, sem que ele soubesse como. A terra dá fruto por si mesma. Primeiro o caule, depois a espiga, e por fim a espiga cheia de frutos. E quando o fruto está no ponto, logo se faça foice, porque a colheita chegou. E Jesus dizia: Com que podemos comparar o reino de Deus? Com que parábola podemos explicá-lo? É como um grão de mostarda, que quando é semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Depois de semeado, porém, ele cresce e se torna maior de todas as hortaliças. Dá grandes ramos, a tal ponto que as aves do céu se abrigam à sombra dela. E Jesus lhes anunciava a palavra com muitas parábolas como essas, conforme podiam entender. Não lhes falava nada a não ser com parábolas, mas em particular explicava tudo a seus discípulos. Esta é a palavra do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui diante da tua palavra. A tua igreja não está diante do pastor Rafael, a tua igreja está diante da tua palavra, que nós queremos ouvir nessa noite, então somente, Deus, a leitura, a explicação e a aplicação desse texto para a nossa vida. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Por Cristo Jesus, nós oramos. Amém e amém. Você pode se sentar. Queridos e queridas, eu não sei se você já teve a curiosidade de saber como as grandes empresas começaram. Hoje, grandes empresas e negócios começaram de maneira muito tímida. Quando eu estava ali pensando nesse sermão, você sabia que empresas como o Google, como o YouTube, como a Amazon, começaram em uma garagem de uma casa, às vezes até emprestada essa garagem. Foi assim que muitas grandes empresas começaram com poucos recursos, sem saber se de fato alcançariam algum sucesso, algum êxito. E a gente não precisa ir muito longe, a gente está aqui numa cidade industrial, que hoje em dia é um celeiro de grandes empresas. Pense em quantas empresas aqui na nossa cidade, que começaram pequenas e se tornaram hoje multinacionais. Eu não vou citar o nome de nenhuma, nem a que eu trabalhei por algum tempo, porque a gente não está sendo patrocinado por elas. Mas pense em quantas empresas, por exemplo, uma que começou aí fazendo pente de chifres, de tigres, aí você vai saber qual que é essa empresa aí, que faziam coisas assim e de repente se tornam aí, olha, eu entreguei, se tornaram hoje empresas gigantescas. Pense ainda, queridos, no início da nossa igreja, lá em 1903, há 118 anos atrás, quando um grupo de pastores e presbíteros fundaram a IPI do Brasil, e muitos críticos diziam: vocês não vão chegar muito longe. Mas com a graça de Deus, uma igreja que começou pequenininha, que era carinhosamente chamada como Igrejinha dos Milagres, 118 anos depois, aqui estamos em missão por causa da graça de Deus. Pense também, nesse mês nós celebramos um evento muito importante para todos os cristãos evangélicos, a Reforma Protestante. Há 504 anos atrás, um homem levantado por Deus,
contra todo o sistema religioso e político que o teria esmagado se não fosse a soberania de Deus. Agora pense na minha e na sua vida. Amanhã é segunda-feira, não é? Quantos projetos na sua vida e na minha vida que muitas vezes a gente engavetou? Pense na minha e na sua vida, quantas vezes nós nos sentimos assim também, desencorajados, esgotados e frustrados contra todo um desafio, contra toda uma pressão que as nossas vidas muitas vezes encaram. O que é essas coisas? Nessas empresas, a nossa denominação, a Reforma Protestante e a nossa vida tem a ver com o texto de hoje. Da mesma maneira, queridos, quando olhamos para Jesus e a sua missão, estamos diante de alguém que humanamente não poderia chegar muito longe. Como um homem, como Jesus, um galileu desprezado por sua família, desprezado pelo seu povo, poderia trazer o reino de Deus. E quando nós olhamos para essa história, essas duas histórias que Jesus conta, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda, Jesus quer nos ensinar coisas preciosas. Jesus quer nos encorajar aqui através da sua palavra. Desde o começo do Evangelho de Marcos, Jesus está sendo desprezado, rejeitado, sofrendo oposição, mas o que Jesus nos conta aqui através dessa história é que o reino de Deus vai frutificar, que o reino de Deus vai avançar, que o reino de Deus não será parado por nenhuma situação, mas que o reino de Deus vai crescer e alcançar o mundo todo. Nessa noite, queridos, nós veremos que Jesus é o rei que faz o seu reino frutificar, mesmo em meio à morte, ou melhor, grave isso, o reino de Cristo avança, principalmente por meio da morte. Principalmente por meio do sofrimento, principalmente por meio daquilo que Jesus fez quando ninguém colocava fé naquilo que ele estava fazendo. Jesus nos ensina a perseverar nele em seu reino, confiando, trabalhando e esperando. Olha aí para o texto. A primeira verdade que nós vemos aí é que o reino de Jesus frutifica de maneira soberana. Olhe para a sua Bíblia. O versículo 26 diz assim: e Jesus disse ainda, o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Se na parábola do semeador, Jesus enfatiza a responsabilidade humana, nessa parábola, nessa história, o que Jesus enfatiza para mim e para você é a soberania de Deus sobre todas as coisas. Quando nós olhamos para essa parábola, o que Jesus está falando é sobre o poder da semente que é lançada. Se lá na parábola do semeador, Jesus fala sobre a nossa responsabilidade diante da palavra que é pregada, aqui Jesus está falando que a palavra frutifica de maneira soberana, de maneira misteriosa, de maneira realmente suprema. A palavra de Deus vai de forma poderosa, fazendo aquilo que o próprio Deus tenciona no seu coração. A semente é poderosa, é isso que Jesus está falando aqui. Essa semente, como a gente pode ir lá no texto, Jesus até fala que o agricultor, o plantador, ele dorme, ele acorda, de noite e de dia, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a palavra de Deus é poderosa. Que é a palavra de Deus que transforma as nossas vidas, que é a palavra de Deus que deve ser lançada continuamente no meu e no teu coração, nas nossas vidas. O que nós precisamos é, como Jesus conta aqui, é ser como esse homem que lança a palavra de Deus. E eu pergunto para você, se a palavra de Deus é assim tão importante, tão poderosa, que tem o poder de trazer vida e germinar, qual é o valor que damos a palavra de Deus? Por exemplo, onde está a sua Bíblia? Você tem uma Bíblia? O celular todo mundo tem. Olha, tem uns crentes raiz, né? Aí, qual é o lugar da Bíblia na nossa vida? Porque um dos fundamentos da Reforma Protestante foi nos dar esse privilégio de ter a Bíblia na nossa mão, de poder ter acesso à palavra de Deus. Eu pergunto para você, o que temos lançado em nosso coração? Quer ver uma outra pergunta quente?
Como está a nossa vida devocional? Se a gente fosse fazer uma pesquisa aqui, quem que reserva um tempo todo dia para ler e meditar na Bíblia, tirar um tempo de oração, qual seria o resultado dessa pesquisa? As nossas redes sociais, nós temos aproveitado para compartilhar a palavra de Deus, lançar a palavra de Deus por todos os meios possíveis, ou a nossa rede social é apenas para compartilhar sobre a gente mesmo, sobre as nossas preferências, e a gente nunca usa as nossas redes sociais para compartilhar o Evangelho com alguém. Não digo ali as besteirinhas que você posta no vídeo, mas de maneira pessoal, mandando uma mensagem para alguém, lançando a palavra de Deus. Quem aí tem o costume de fazer isso? Ou a gente só é bom em compartilhar fake news, essas coisas assim que chegam para a gente no nosso WhatsApp. Hoje a gente teve pela manhã a nossa escola bíblica. Eu pergunto quem participou da nossa escola bíblica hoje pela manhã. Quem que reservou esse tempo para ouvir a palavra de Deus? Olha que vantagem, no conforto da sua casa. A palavra de Deus podendo chegar a nós. Às vezes tem gente que no domingo não acorda cedo, deitado ainda na sua cama, podendo ouvir e aprender a palavra de Deus. O reino, queridos, frutifica de maneira soberana. E Deus faz isso por meio da sua palavra. Por isso, ame a palavra de Deus. Invista tempo em conhecer esse livro, porque a sua vida depende de você conhecer o Deus que é revelado nele. Mas olha, continue no texto comigo. Jesus diz que esse homem lança semente, mas ele não tem poder para fazer ela crescer. Jesus diz que aquele que lança a palavra vive a sua vida normal, mas algo misterioso está acontecendo debaixo da terra. Jesus diz, ele dorme e acorda de dia e de noite. Jesus está falando que esse agricultor leva a sua vida normal, mas algo soberano, algo misterioso está acontecendo debaixo daquela terra, de forma realmente automática, invisível, poderosa, triunfante. Vida está nascendo. E aqui a gente é lembrado até de quando Paulo escreve à igreja. Quem somos nós? Não é o que Paulo diz? Vocês estão falando que uns são de Pedro, outros são de Apolo, outros são de Paulo, outros são de Cristo. A nossa missão é apenas lançar a palavra. Mas quem dá o crescimento? Quem que dá o crescimento? É Deus. O que Jesus está enfatizando aqui é que de fato é Deus, queridos irmãos e irmãs, que faz a sua palavra progredir. É Deus que faz o seu reino avançar. Deus não está refém da sua igreja. Deus não tem um plano B, mas o que Jesus está dizendo aqui é que essa palavra é poderosa, de forma soberana. Deus está agindo. Quando Lutero foi perguntado sobre o êxito da reforma protestante, sobre o sucesso da reforma, Lutero respondia: eu não fiz nada, é a palavra de Deus que fez tudo. É a palavra de Deus que é poderosa para transformar vidas, é a palavra de Deus que realmente age e faz germinar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Mas essa afirmação, queridos, a gente é um bom pecador. Essa afirmação deve trazer ao nosso coração não negligência, não irresponsabilidade, mas ânimo e confiança na certeza de que a palavra de Deus não volta vazia. Quando a gente considera a soberania de Deus, que Deus é soberano sobre todas as coisas, isso não é um chamado para cruzar os braços e ficar sentado achando que Deus vai fazer todas as coisas. Mas quando nós consideramos a soberania de Deus, é um chamado a lançar a palavra com confiança, perguntando continuamente: Deus, o que o Senhor espera de mim, aonde o Senhor me colocou? O que o Senhor espera de mim dentro da minha casa? O que o Senhor espera de mim em relação aos meus filhos? E o que a palavra de Deus está ensinando aqui é que o reino frutifica de maneira soberana, mas Deus faz isso usando o seu povo, usando a minha vida, usando a sua vida como parceiros naquilo que Deus está fazendo no mundo. A soberania de Deus é um chamado, queridos irmãos e irmãs, para a gente trabalhar com mais afinco, para a gente confiar com a certeza de que Deus está agindo e o seu reino há de frutificar de maneira soberana. É isso que Jesus está dizendo. E olha como o texto, esse pedacinho termina. Jesus continua falando sobre a plantação,
Jesus diz que a terra por si mesmo frutifica. Ou seja, Jesus está falando que está longe do nosso controle e do nosso poder, mas Jesus diz que nós podemos confiar que haverá colheita. Jesus coloca aí as fases de uma colheita. Ele diz: primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, o que acontece com o fruto? É cortado, porque chegou o tempo da colheita. Queridos irmãos e irmãs, quando nós refletimos sobre isso, Jesus está falando que a semente existe para morrer, e quando ela gera frutos, o fim dela é morrer para si mesmo, para que outros sejam beneficiados. O chamado soberano de Deus para mim e para a sua vida começa morrendo e termina morrendo. Morrer para nós mesmos e viver para aquilo que Deus tem para cada um de nós. O chamado de Deus para mim e para você é que nós sejamos frutos maduros para a glória de Deus. E eu pergunto para você e pergunto para mim, quais frutos eu e você temos produzido? Se a gente fosse comparado a uma árvore, a gente seria uma árvore saudável, madura, plantada junto às fontes das águas, onde teria pelo menos uma sombrinha para alguém se esconder do sol, ou nós seríamos descritos como uma árvore, como o salmista fala lá no Salmo 1, uma palha que o vento leva. Como você descreveria a sua vida com Deus, a sua vida espiritual? O chamado de Deus para mim e para você é frutificar para a glória de Deus, confiando na soberania do nosso Deus. Mas olhe para o texto e veja comigo uma segunda verdade. Esse reino frutifica de maneira soberana, mas frutifica também de maneira surpreendente. O verso 30 diz assim: disse mais Jesus: com quem poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? A partir do versículo 30, Jesus conta agora uma outra história. E Jesus pergunta: com que vamos comparar o reino de Deus? Com que o reino de Deus se assemelha? E o objetivo de Jesus era, como a gente já viu várias vezes, chamar a atenção das pessoas. As histórias que Jesus contava não tinham o objetivo de passar tempo. As histórias que Jesus contava as pessoas tinham que sair dali tomando uma decisão. E o que Jesus faz aqui a partir do versículo 31 é dizer que o reino de Deus começa pequeno, como uma semente de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? Dizem que tem cerca de 1 milímetro, menor que isso aqui que eu estou fazendo, é pequenininho. E Jesus vai usar essa história para comparar o reino de Deus. E o que Jesus está contando com isso é que o reino de Deus frutifica de maneira surpreendente. Que o reino de Deus não vem como os homens esperavam. Imagine se Deus contratasse você para fazer a festa do nascimento de Jesus. Como que você faria? Seria o maior espetáculo do mundo. Imagina, né? Pô, Deus é dono do ouro e da prata, a gente ia fazer o maior evento, seria mais bonito que aquele evento lá das Olimpíadas, a abertura, não era assim? Mas como que Deus age? Deus faz o seu reino frutificar de maneira surpreendente. Jesus, com isso, está dizendo que o reino de Deus chega com um bebê deitado numa manjedoura, que Jesus nasce em uma família pobre em Nazaré, que Jesus se torna, queridos irmãos e irmãs, um carpinteiro lá na sua cidade, que não tinha depois no seu ministério aonde reclinar a cabeça. O reino de Deus começa com apóstolos iletrados, homens confusos, homens que pularam do barco na última hora. O reino de Deus começa com o Messias sendo entregue na mão dos homens, sendo preso, torturado e crucificado entre dois criminosos. O reino de Deus começa de uma maneira surpreendente, contrariando tudo que eu e você esperaríamos. A mensagem da cruz é surpreendente. Quando as pessoas ouviam falar da igreja de Cristo, dos discípulos de Jesus anunciando um Deus crucificado, aquilo era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas é dessa maneira que Deus faz o seu reino frutificar. Não na força política, não na força religiosa do tempo, não através de qualquer meio humano, mas o reino de Deus frutifica de maneira surpreendente, Deus usando maneiras nada convencionais.
O povo de Deus não deveria ficar surpreso. Porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, essa é a maneira de Deus agir. Quando a gente olha para cada história que é bem conhecida da gente, como que Deus salva o seu povo infinitas vezes? Usando as coisas fracas, usando as pessoas que ninguém botava fé. É dessa maneira que o reino de Deus avança. É dessa maneira que Deus age. Quando eu olho para a minha vida e eu olho para a sua vida, é dessa maneira que Deus continua agindo. Usando pessoas como a gente, pessoas normais, pessoas pecadoras, pessoas que são de fato um vaso de barro, mas são essas pessoas que Deus usa para trazer o seu reino. Assim como um grão de mostarda, que ninguém botava fé, que um só não faz nada, tem que ser uma porção para gerar alguma coisa. Com isso, Jesus está dizendo que o reino de Deus avança através da minha e da sua vida, frágeis pecadores, mas que carregam o precioso evangelho de Cristo Jesus. E hoje, nessa noite, eu e você podemos nos juntar ao apóstolo Paulo e declarar: eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em nossas vidas há de completar até o dia de Cristo Jesus. Porque Deus usa os fracos, Deus usa aqueles que não são, Deus usa realmente pessoas normais como eu e você, para que o seu reino frutifique de maneira surpreendente. Mas olha o versículo 32. A parábola do grão de mostarda é a história de contrastes entre um começo insignificante, mas um desfecho surpreendente. Jesus diz assim: mas uma vez que é semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Jesus fala que o reino de Deus começa de maneira surpreendente através de pessoas como eu e você, mas não termina assim. Jesus fala que isso que começa com uma semente pequenininha se torna uma das maiores árvores, ao ponto das aves virem no céu e se aninhar à sombra das suas folhas. O reino de Deus é como tal semente, que começou pequenininho lá na Palestina no primeiro século, mas que foi ganhando força, foi ganhando força, foi ganhando força e está abrangendo hoje todo o mundo. A igreja, a partir do Pentecoste, começou a crescer, a crescer, a crescer. Não era à toa o que Lucas estava escrevendo, dizendo que a igreja estava avançando. E quando a gente olha lá para Atos, a igreja cresce na mesma medida que a palavra de Deus era compartilhada. Pegue todos os textos de Atos que falam sobre o crescimento da igreja, e você vai perceber que o crescimento da igreja está ligado com a pregação do Evangelho, com compartilhar as boas novas de Jesus morreu e ressuscitou para a nossa salvação. E quando nós continuamos a história, nós vemos o reino de Deus avançando, apesar de toda a perseguição, apesar dos martírios dos nossos primeiros irmãos lá do primeiro século, apesar de toda a opressão do Império Romano, apesar, queridos irmãos, da opressão da própria igreja no passado, o reino de Deus não podia ser detido. Pessoas continuavam confessando que Jesus Cristo era Senhor para a glória de Deus. E o reino de Deus avança dessa maneira. Como pode um grupo tão pequeno no primeiro século ser uma ameaça para o Império Romano? Que destruíram por onde passavam, mas foi esse pequeno rebanho, os discípulos de Jesus, que desbancaram o Império Romano. Foi a igreja de Jesus que triunfa e continua triunfando, apesar de todas as surpresas inesperadas ao longo do caminho. Não é isso que eu e você experimentamos? Se hoje eu e você estamos aqui confessando a fé em Jesus, é porque esse grãozinho cresceu e cresceu, e nós somos essas aves que agora encontram descanso debaixo desse refúgio. Deus garante que o seu reino vai triunfar. A morte, queridos irmãos e irmãs, como o apóstolo Paulo diz, será a última inimiga a ser derrotada. Por isso eu e você podemos confiar e trabalhar com essa esperança. A esperança de que o reino de Deus vai avançar, a esperança de que em Jesus nós temos sombra, proteção e descanso para as nossas almas. 2000 anos depois, se você está aqui confessando que Jesus Cristo é o Senhor, é porque esse grãozinho tem crescido. E nós cremos que ele vai crescer, 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 até que o mundo todo seja alcançado com a graça de Deus.
Quando a gente olha para isso, irmãos e irmãs, o reino de Deus frutifica de maneira surpreendente. Deus não precisa dos recursos dos poderosos. Deus tem homens e mulheres que foram encontrados por essa graça e agora tem a missão de chamar outras pessoas a também alinhar-se à sombra das asas de Deus Todo-Poderoso. É de maneira surpreendente que o reino de Deus frutifica. Mas olha aí no texto e a gente vê a última verdade. O reino de Deus frutifica de maneira soberana. O reino de Deus frutifica de maneira surpreendente. E agora nós vemos que o reino de Deus frutifica de maneira pessoal. Essas histórias que Jesus conta, e a gente percebe aqui, agora o próprio Cristo exemplifica como o reino de Deus avança. Porque olha o que o texto diz. O versículo 33 diz assim: e com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha o quê? O que Jesus expunha? No versículo 33, o que Jesus compartilhava? O que Jesus estava lançando continuamente? A palavra. Conforme podiam compreendê-la, e sem parábolas, não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. O reino de Deus avança de maneira soberana e surpreendente, e Deus faz isso de maneira ainda mais surpreendente através das nossas vidas. Quando nós olhamos aqui para as parábolas de Jesus, e Marcos seleciona essas parábolas para nos mostrar quem era Jesus e sobre qual reino Jesus estava falando, e o que Jesus gastou boa parte da sua vida era lançando a palavra de Deus, chamando as pessoas a uma decisão. O reino de Deus avança por meio disso, continuamente expor a palavra de Deus. As histórias que Jesus contava, cada discurso, cada história, nos desafiam ainda hoje a ouvir a palavra de Deus de todo o coração e assim viver o reino de Deus, o seu governo em nossa vida diária. O que Jesus fazia continuamente, não perdia tempo, era expor a palavra de Deus, ensinar as pessoas sobre o reino, chamando as pessoas ao arrependimento, chamando as pessoas a uma decisão. Essas histórias que nós estamos ouvindo, desde a parábola do semeador, desde o valente que Jesus conta lá que amarra o valente e entra na casa. O que Jesus está falando para mim e para você é que Ele quer o governo sobre todas as coisas e Ele quer também o governo sobre as nossas vidas. E eu pergunto para você, a gente tem sido exposto à palavra de Deus? A gente tem ouvido continuamente a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. E hoje pela manhã, um dos fundamentos da Reforma Protestante, quem acompanhou lá viu, é o somente a Deus toda glória pertence a Deus, mas só lhe deu glória também se torna um resumo de um novo estilo de vida. E o que Jesus está fazendo aqui, expondo a palavra, era chamando as pessoas a se submeter ao seu senhorio, era chamando as pessoas ao arrependimento, era chamando as pessoas a vir e abraçar a Jesus, confiar em Jesus e saber que somente através da palavra de Jesus eu e você podemos ser encorajados, eu e você podemos ser transformados. Assim, a palavra de Deus é exposta, e Jesus fazia isso para que as pessoas de fato fossem transformadas pelo seu poder. E olha aí no finalzinho do texto, atente-se para isso. Jesus lhes expunha a palavra conforme podiam compreendê-la. E com isso nós aprendemos que o reino de Deus avança à medida em que a palavra de Deus é exposta. E Jesus termina dizendo, e sem parábolas, nada lhes falava. Tudo, porém, o que Jesus fazia, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Se você notar bem, desde quando a gente está refletindo no Evangelho de Marcos, isso fica muito claro. Jesus está pregando para todo mundo, Jesus quer alcançar as multidões, mas de uma maneira pessoal. Jesus explica a palavra para os seus discípulos. E com isso que Marcos está aqui pontuando para a gente, é que há de fato uma natureza enigmática no reino de Deus, e só entende a palavra de Jesus aqueles que caminham perto dele.
Os próprios discípulos que estavam perto de Jesus custavam entender a palavra de Deus. Jesus falava coisas claras, mas os discípulos eram como nós. Eles tinham dificuldades de aprender. Mas o melhor, o maravilhoso, o evangelho que nós vemos aqui, nessa palavrinha pequena, Jesus não cansava de explicar em particular aos seus próprios discípulos. Porque Jesus é manso e humilde de coração. É dessa maneira pessoal que o reino de Deus avança. É na certeza de que Jesus não fica bravo com você quando você continua caindo e vacilando. Mas Jesus é manso e humilde de coração. Está pronto a explicar e te ensinar qual caminho você deve seguir. Imagine isso quantas vezes. Marcos aqui com certeza. Ele vinha na cabeça dele até alguns episódios, algumas histórias. Pensando talvez em Pedro. Pensando nos discípulos que custavam entender aquilo que Jesus estava fazendo. Mas o que nós aprendemos aqui através dessa história é que o reino de Deus frutifica dessa maneira, de maneira pessoal. E da mesma maneira o reino de Deus continua, queridos irmãos e irmãs, frutificando através de relacionamentos saudáveis, baseados na palavra de Deus. O que você precisa? O que eu preciso? Se você anda ansioso, se você anda irritado com qualquer coisa, se você anda orgulhoso, se você anda achando que está com a bola toda, se você está construindo a sua vida sobre uma identidade que não é Cristo, se você tem corrido mais atrás do poder, do dinheiro, do sexo e de tantas coisas, o que eu e você precisamos é ouvir do próprio Jesus, manso e humilde de coração, explicando tintim por tintim qual é a sua vontade para mim e para a sua vida. E uma das vontades de Cristo para mim e para a sua vida é que eu e você encontremos nele, somente nele, aquilo que o nosso coração anseia. Porque é dessa maneira que o reino de Deus avança. Através de vidas transformadas pelo poder de Deus, que tem continuamente ouvido a explicação meticulosa, carinhosa, amorosa desse que é manso e humilde de coração. Como que o reino de Deus avança? Como que o reino de Deus vai avançar até a volta de Cristo? De maneira soberana. Confie nisso. Não se desespere. Deus já está lá no último dia, no dia glorioso da volta de Cristo. Mas Deus faz isso também de maneira surpreendente. Usando pessoas como eu e você, mães, pais, desesperados nessa cultura, trabalhadores cansados, donas de casa que lavam louça pra caramba, filhos que estão dando dor de cabeça. É de maneira surpreendente que o reino de Deus avança. E de maneira pessoal. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que eu e você possamos ouvir nessa noite a palavra de Jesus. Amém? Queridos e queridas, 4 aplicações para a nossa vida. A primeira aplicação: você faz uma ideia justa do que é o reino de Deus. E a gente precisa ter isso muito bem colocado no nosso coração. Desde o começo do Evangelho de Marcos, a gente tem ouvido falar sobre esse reino de Deus, reino de Deus. Você sabe o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é sobre morrer e ir para o céu. A gente reduz, às vezes, o reino de Deus a isso. A gente acha que a fé cristã é sobre a gente morrer e ir para o céu. Ou a fé cristã é sobre uma saída, um escape feliz no final da história. Mas a grande verdade, eu coloquei ali para vocês, é que o reino de Deus é o seu domínio aqui e agora sobre todas as coisas. E eu coloquei ali para vocês, o autor que eu sempre comento e recomendo, ele diz assim: nós reduzimos o reino de Deus à piedade privada, a vitória da cruz ao consolo da consciência e a própria Páscoa a um final escapista feliz, a culminação de um conto triste e tenebroso. Piedade, consciência e felicidade definitiva são importantes, mas não tão importantes quanto o próprio Jesus. O reino de Deus não é sobre você morrer e ir para o céu. O reino de Deus é sobre o céu que começa aqui e agora em todos aqueles que receberam o Espírito de Deus. Não é isso que nós oramos na oração do Pai Nosso? A gente ora: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, nos leva para o seu reino. É assim? Venha o teu reino. E quando a gente tem uma compreensão clara sobre o reino de Deus, o que Deus é, essa pergunta que a gente tem que colocar no nosso coração, o que Deus está me chamando a realizar hoje. Deus é rei sobre a tua carteira. Deus é rei sobre os teus relacionamentos.
Deus é rei sobre o teu tempo. Deus é rei sobre a Netflix que você consome. Deus é rei sobre aquilo que você gasta e gasta horas e horas do seu dinheiro, do seu tempo. É sobre isso que Jesus está falando. O reino de Deus é sobre como nós vivemos a nossa vida aqui e agora. É o domínio de Deus sobre a criação, sobre o nosso casamento. E aí o seu casamento, Deus tem sido rei, ou você tem sido rei há tempo, tentando resolver tudo da sua maneira, do seu esforço. As menininhas lá na escola, ou os menininhos lá na escola, os mais jovens. Deus é rei sobre o nosso corpo, sobre o nosso coração. É sobre isso que Jesus está falando. É um reino que começa aqui e agora, através de vidas transformadas. E o que a gente carece na igreja hoje é pessoas transformadas. É pessoas que digam, não existe mais o Rafael, não existe mais o Everson, não existe mais a Juliana. O que existe agora é o reino de Deus. Amém? Uma segunda aplicação. Como entender a soberania de Deus é a nossa responsabilidade. E as palavras de Jesus mostram isso muito bem, para nós que somos reformados. Deus é soberano e nós somos seus parceiros na missão. Deus é soberano, isso é um ensinamento bíblico claro. Mas Deus nos fez parceiros na sua missão. E como a gente viu no LP lá sexta-feira, eu coloquei uma citação de C.S. Lewis que sintetiza bem isso. Ele diz assim: a Bíblia parece realmente selar a questão quando reúne as duas coisas em uma só sentença surpreendente. A primeira parte diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, que nos dá a impressão de que tudo depende de nós e de nossas boas ações. Mas a segunda parte completa: pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto o realizar, que dá a ideia de que Deus faz tudo e nós nada. Qual que é o chamado para mim e para você? Viver como se de fato, eu e você estivéssemos debaixo do controle de Deus, porque Deus é soberano, mas Deus nos chama realmente a viver as nossas vidas em obediência à sua palavra clara, expressa nas Escrituras. Não podemos, queridos irmãos, compactuar com essa espiritualidade que crente vive de qualquer jeito, leva a vida de qualquer jeito, entra em relacionamentos contrários à palavra de Deus e a gente achar que está tudo bem. O povo de Deus é chamado a ser um povo transformado. O cristão tem que ter o caráter de Cristo. Se você não tem o caráter transformado de Cristo, ou você muda, como dizem, de atitude, ou você muda de forma. Uma terceira aplicação: como avaliamos o grande e o pequeno das pessoas e das coisas. Isso é muito importante para mim e para você. Nós baseamos a nossa vida segundo os critérios humanos do sucesso, do poder, do domínio, ou segundo a lei do grãozinho de mostarda. O que nós consideramos de valor? O que nós realmente damos valor? E eu deixo ali para vocês quando Paulo, o testemunho de Paulo, quando ele diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo. O original é ainda mais feio, como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. O que você quer? Conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, ou a gente tem corrido atrás de coisas que em breve perderão seu valor? E por fim, queridos, grave isso no seu coração também. Não despreze os pequenos começos. Pense aqui na nossa igreja. Os desafios, os problemas, as dificuldades, que não são poucas. Mas não foque nisso. Lembre-se que o reino de Deus cresce de maneira soberana, surpreendente e pessoal, através de pessoas como eu e você. Como o próprio apóstolo Paulo coloca: temos, porém,
este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Se você está sofrendo, louve o nome do Senhor, porque a vida de Jesus será manifesta no nosso meio. Feche seus olhos. Coloque a sua vida, o seu coração diante do Senhor. Abra o seu coração diante dele. Não despreze os pequenos começos. Não jogue a toalha. Não pense que é o fim. Mas isso que tem aí incomodado o seu coração. Às vezes você se sente incapaz diante de uma situação. Às vezes você continuamente tem desacreditado até mesmo em você, ouvido mentiras que não vêm do Senhor, dizendo que é assim mesmo, que você é fracassado, que você é medíocre, que você não vai dar em nada, que isso não tem mais solução. O que nós ouvimos nessa noite é que o reino de Deus vai frutificar. E o que eu e você precisamos é, em fé e arrependimento, nos voltar para o Senhor, não justificando, não tentando apresentar as soluções, mas se colocando aos pés de Cristo Jesus, que é Rei sobre todas as coisas, e que no nosso humilde coração está aqui pronto a ouvir a minha e a sua voz. Senhor, nós te louvamos, porque o teu reino tem avançado. E o que nós queremos, Deus, é participar daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Por isso, Deus, transforma a nossa vida, transforma o nosso coração, transforma as nossas casas com o teu poder, para que através das nossas vidas o teu evangelho seja visível. Por isso, Deus, que aqui no nosso meio, que haja relacionamentos marcados pela morte, pessoas que preferem descer para que outros possam subir, pessoas que Deus queira que o seu nome desapareça, para que outras pessoas possam, Deus, viver e ter o seu nome. Nos ensina, Deus, a querer mais amar do que ser amado, mais servir do que ser servido. Que os nossos casamentos sejam marcados por uma vida de morte. Que a nossa carteira, a nossa vida financeira seja marcada por homens e mulheres que dedicam tudo ao Senhor. Por isso, Deus, toma as nossas vidas. Clamamos em favor